Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marta Matsumura e eu sou analista técnica da XP Investimentos. E hoje eu tô aqui mais uma vez para entrevistar uma convidada muito querida, muito fofa, Pietra Guerra. Que nome forte, hein? Prazer, um prazer estar aqui, Martinha. Todo meu, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite que eu fiz em cima da hora. Eu convidei ela faz 15 minutos e ela topou. Tava na sala do lado lá. Meu dia de sorte hoje, hoje é sexta 13, meu dia de sorte. Pietra, eu vou pedir para você começar se apresentando para as pessoas. Eu tenho 27 anos, trabalho no mercado financeiro desde 2014. Eu comecei como estagiária, comecei na Asset do BNP, em Credit Research, então eu sempre tive uma base mais fundamentalista. Depois de lá, eu fui como estagiária também para o Bank of America. Daí eu trabalhava na área comercial atendendo as empresas multinacionais no Brasil. Depois eu fui pro Itaú, entrei como trainee, fiquei lá e passei por diversas áreas, sempre desse mundo de empresas, desse mundo corporate. Então passei pela área de crédito, passei pela área de estruturação de dívida, de precificação de dívida. Enfim, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, isso eu repito muito, é acompanhar o dia a dia das empresas. Eu adoro quando eu saio na rua e eu vejo uma empresa que eu acompanhei, que eu em algum momento da minha carreira, mesmo quando eu tava lá no começo, olhava balanço e falava, nossa, que legal, como é que será que ela tá agora? Pô, no passado ela tinha uma estratégia de venda dessa forma e agora eu consigo ver isso na rua, ver a loja nesse formato. Então eu adoro quando eu consigo fazer essa correlação entre o que a empresa traz pra gente, assim, no nosso mundo de planilhas e de números, com o que ela mostra na vida real. Enfim, eu tava lá no banco, já faziam 4 anos. E aí, em conversa com o Indec, ele me chamou pra vir pra cá e fazer essa parte agora, essa ponte do outro lado. Então, não só mais falar com as empresas, mas falar com a pessoa física que investe nessa empresa para trazer esse olhar enfim, de fazer essa correlação. É mais ou menos esse papel que eu vou fazer aqui, essa análise fundamentalista. Traduzida para uma linguagem que a galera consiga entender. Exatamente isso, assim. Legal. É bem bacana, tô super animada. Eu cheguei aqui faz pouco tempo. Comecei em setembro, então, nossa, primeira conversa, assim, a gente tá se conhecendo pessoalmente hoje, inclusive, já conversamos muito por Zoom, por live, por WhatsApp, de final de semana, tudo, e agora estamos aqui conversando pessoalmente e gravando já, tá tudo registrado. Que legal. Nesse caminho seu, achei fantástico. Eu acho linda essa parte do fundamento. Eu sou do gráfico, né? Sim. Mas eu acho linda essa parte do fundamento. Eu acho lindo mesmo, acho poético. Eu queria saber se você teve nessa trajetória, você teve alguma dificuldade marcante, alguma coisa que você fala, isso eu não vou esquecer. Eu tenho uma dificuldade marcante, acho que daí não é nem só da parte de análise, assim, mas eu tenho um momento da minha carreira muito marcante, assim. Foi uma dessas transições, isso quando era estagiária, assim, eu lembro que quando eu saí dessa parte que era mais analítica, assim, enfim, de área de crédito, de estruturação de dívida, para ir para essa parte mais, assim, comercial, desse dia a dia mais dinâmico, na época eu tive muita dificuldade. Porque enfim, acho que muda a forma de pensar, de agir. E aí, foi uma mulher que foi muito marcante na minha vida. E ela, assim, eu trabalhava nessa época em um banco. E eu falei pra ela que eu tava sentindo essa dificuldade, que eu não tava muito feliz como as coisas estavam caminhando. E ela me deu uma mensagem que eu nunca esqueci, acho que uma das maiores lições. Foi assim, a diferença de uma pessoa júnior e de uma pessoa sênior não é cargo, não é dinheiro, não é nada. É que uma pessoa júnior é automotivada. Você gosta do que você faz? Eu falo assim, eu gosto. E é isso que, tipo, me chateia, assim, não tá no momento que eu tô tão feliz. Ela falou assim, então pronto, daí tem que vir sua automotivação. E você sendo automotivada, você vai transformar isso e tirar de letra, eu tenho certeza. Ela me deu uma super apoio, falou, capacidade eu sei que não falta, e eu sei que você vai transformar esse momento. Que incrível uma gestão de ânimo de uma pessoa mais experiente. Nossa, foi incrível. E assim, ela era bem mais sênior que eu em cargo, em idade, em tudo, e tinha uma história de vida, assim, dentro de uma tesouraria, e eu acho que até as pessoas, a gente já tá num movimento de transformação muito grande. Eu acho que hoje a gente tem muito mais espaço para isso. Eu acho que a gente tem que ser também muito grata às mulheres que viveram isso 10 anos antes que a gente. Elas abriram as portas, né? A gente tá aqui aparecendo entendeu? na internet, mas teve muita mulher que ninguém sabe o nome e que já tava aí, né? Exato. E ela era um caso desse, assim, de uma tesouraria, de um ambiente hiper machista e, enfim, ela me deu essa mensagem que virou como uma lição de vida que eu carrego pra minha carreira em todos os momentos. Teve momentos que foi difícil pela análise, foi difícil por, enfim, questões do momento e eu sempre lembro disso.
Ah, que bom. vale Então aí compartilhar. você encontra a força nesse comentário. Exato. Que bom, acho que vale pra muita gente aí, né? E nesse meio do caminho todo você percebe ou você sente falta de mais mulheres nessa área? Sinto. Acho que assim, também já passei por áreas que tinham mais e menos mulheres. E o que eu consigo comparar nas áreas que tinham mais mulheres, e foi engraçado que foi no começo da minha carreira. Minha primeira chefe também foi uma mulher. Não é a mesma que eu contei, mas também foi uma pessoa super importante na minha vida. E quando você tem, eu acho que mais mulheres perto, você consegue ter mais espelho. Tem uma matéria que eu também gravei na cabeça, se eu não me engano, era de Jorge Paulo Lemann, e ele fala assim, principalmente quando você está no começo da sua carreira, você precisa ter benchmark, olhar pra aquilo, é lá que eu quero chegar, entender qual é o gap e ir fechando esses gaps. E assim, sei lá, mesmo pra quem não é de banco, pra trazer um exemplo aqui que não é, quero ser a Luísa Trajano. Pô, tá muito longe, entendeu? Então, às vezes, é importante você ter mulheres perto, próximas, eu acho super. que você consegue trazer um gap que você consegue entender qual que é a diferença, qual que é a distância e o que você consegue fazer pra chegar até lá, entendeu? Se você pega alguém muito fora da sua realidade, fica muito difícil. É capaz de você ficar mal ainda, Você fica mal, né? exato. Você fala, e é legal se tem alguém perto que te conta como chegou. E, assim, eu acho que quando você tem mulheres perto, você consegue ter esse espelho pra pequenas coisas, assim. Acho que a gente tem que ter uma forma de reagir. A gente passa por coisas que só a gente sabe e, às vezes, a reação é muito diferente de como um homem reage a uma brincadeira, o tom. Daí quando você olha uma mulher assim, que já tem mais experiência, já tá num outro momento de carreira, você vai aprendendo assim, como lidar com situações que a gente às vezes tem que aprender na marra, entendeu? Então eu acho que essa é a grande diferença dos ambientes que tinha mulher perto e que não tinha mulher perto. E agora tô super feliz que a gente tá numa sala que tem 4 pessoas e 3 delas são mulheres. É verdade. A Ariane tá ali, ó, assistindo a gente. Nossa, sensacional. Você sabe que esse teu comentário me trouxe à mente um discurso da Madonna Billboard em 2016, procurem mulheres para admirar e para se apoiar, né, para buscar inspiração mesmo. Eu acho super importante. Isso. Que bom que você comentou isso. Muito bom. Eu tenho isso. Eu tenho a sorte de conhecer pessoas incríveis, homens, mulheres. E eu sempre fui assim na minha vida. Eu sempre fui bem relacionada. Eu sou muito bem relacionada. Eu conheço gente muito boa. E eu tenho, cara, se Deus me deu um dom e falou, cara, essa menina aqui, ela vai conhecer uma galera foda. Essa é uma das maiores sortes da vida. Cara, é a melhor coisa, né? É a melhor, uma das melhores coisas, porque é isso, acho que, pra mim, muito da vida é essas trocas com as pessoas que a gente tem. E eu também tenho, assim, que levantar a mão pro céu e agradecer. Como eu falei, teve mulheres sensacionais na minha carreira, mas eu tive também muitos chefes homens, parceiros de trabalho homens que foram essenciais para que eu tivesse onde eu tô, me ensinaram, me ajudaram, me deram muita oportunidade também. Não é exclusivo de mulheres. Eu acho que o ponto que às vezes é exclusivo de mulheres é essa questão do espelho. Eu acho que isso às vezes... É que tem alguma sensibilidade em algumas situações que homem não vai passar e mulher vai. E de você se ver numa posição, assim, por isso eu acho importante às vezes ter mulheres em cargos mais altos, assim, você vê e falar, eu posso chegar lá. Eu me vejo lá. Sim, perfeito. Entendeu? Maravilhoso. Isso Adorei. Questão. É um baita estímulo, né? Sim. É muito estímulo isso, muito bom. Legal. E você tá se sentindo desafiada aí nessa tarefa? Porque uma coisa é você analisar uma empresa e reportar uma empresa, ou escrever um relatório. Outra coisa é você traduzir uma avaliação técnica de um relatório para um público que muitas vezes nunca ouviu falar o que é um balanço, por exemplo. Não, assim, tô me sentindo desafiada em todos os sentidos, assim, difícil pra saber do começo aonde tá vindo mais esse desafio. Acho que traduzir tá sendo um desafio, assim, gigante, um baita aprendizado, pessoal. E é uma delícia, É uma delícia. E acho que eu tava assistindo outras conversas que estavam rolando nessa sala aqui, que você tava conduzindo, e falou, você que falou, eu acho que quando você passa o que você sabe, aí você tem certeza que você sabe. Então, assim, tá sendo de um valor enorme, assim, tô adorando estar nesse momento. Conversar com outro público, conversar com o investidor, com a pessoa física, com a pessoa que quer entender, sabe? Também é muito diferente de você conversar com a empresa. Assim, o meu interlocutor mudou muito e também tô achando isso muito enriquecedor, tô adorando. Que bom. Já vou falar aqui pra galera,
seguir a Pietra nas redes sociais, Isso ela aí. tem Instagram. Estamos inaugurando hoje, pra você ver como é fresquinho. Isso! Depois a gente coloca a imagem, edita e coloca. Exato, mas Guerra é guerra no mercado. Mas eu vim em missão de paz, podem ficar tranquilos, mas é guerra no mercado. Guerra no mercado do sobrenome, tá? Não é isso aí. guerra, não. Muito bom. Segue a Pietra lá. Ela faz, assim, ela tá aqui pra ajudar Entender mesmo. a entender. E eu acho que a gente é muito complementar no final do dia. Sim, com certeza. Assim, eu não acho que a minha coisa é análise técnica e análise fundamentalista exclui. Eu acho que assim, Não. elas podem se complementar e É aí um tá mundo perfeito. Por exemplo, você encontrar no seu comentário uma justificativa para um movimento que eu falei, tá, o racional tá ali desenhado. Exato. Isso, Acho que. isso é E muito daí, legal. e daí junta muito com o que a gente falou de assim, ver a empresa no mundo real, entendeu? Você consegue, assim, entender qual é a estratégia da empresa, sair na rua, assim, perceber isso, ver isso e olhar no gráfico. Cara, pronto, perfeito. você tem, tipo, o mind map completo, entendeu? Eu acho. Maravilhoso, é maravilhoso. E você você cobre diversos setores? Ou... Sim, assim, como é que é a minha cadeira aqui? Tem uma visão de portfólio, então eu olho diferentes papéis de diferentes setores e entender como eles funcionam, como é que tá a dinâmica do mercado. Aqui a gente tá na Clear, a gente tem parceiros de casas de análise, de research, criar um analista que vai ficar lá e precificar quanto vai custar exatamente, essa ação vai valer R$13,50. Essa ação, assim, a gente tem do próprio time da XP, a gente tem toda a outra equipe de análise que faz essa leitura. A minha visão é muito mais macro de portfólio, entender como esses papéis se relacionam e entender as oportunidades, porque é diferente, como a gente falou aqui, do interlocutor. Quando você vende essa informação, às vezes, para uma empresa, ele precisa saber, ou para um fundo, ele precisa saber se vai ser R$13,50 porque o cara vai aportar milhões, entendeu? Para a pessoa física, às vezes, o R$13,50 ou R$13,45 não é o que vai fazer diferença, entendeu? Mas entender essa dinâmica vai. Daí é muito mais trazer essa visão dessa dinâmica. Legal. E você tem um setor preferido? Tenho. E aí eu sou suspeita pra falar. Eu trabalhei em banco minha vida inteira, como eu falei. E eu acredito, assim, teve até o Master Trader, sabe? O evento da Clear. Eu achei muito genial o que o Ashton Kutcher falou, que ele é um baita investidor, né? Além de um ator e tudo mais. Todos os atributos que todo mundo sabe. Ele é um investidor e ele falou que a família dele consulta ele pra fazer investimento, inclusive um tio que tem uma loja de vender grocery, tranqueira, assim, de vender doce. E daí ele falou pro tio dele assim, você tá me perguntando no que investir, mas eu te falo, no que você vai investir dentro do setor de grocery? Porque eu acho que cada pessoa conhece muito do setor que atua. Tem um exemplo que eu adoro dar. Eu tenho muita amiga que é analista de research, essas que fazem a precificação, tipo, a ação da Natura vai chegar a tanto. E sabe o que todas elas têm em comum? Todas são revendedoras Naturas. Olha só. Por quê? Porque ela tá lá dentro. Entendeu? Porque assim, o que vai falar se a ação vai subir, vai cair, não é... Exato, não é a planilha. Eu falo que Excel e cargo no LinkedIn aceita qualquer coisa, cara. Você pode colocar o que você quiser, entendeu? Você pode falar que a empresa vai triplicar de tamanho. Mas se o consumidor final não entender isso, se ele não estiver entregando um produto de valor, não vai. Não vai. Então, por isso que elas têm que ter essa sensação da ponta, essa sensibilidade da ponta. E aí, voltando a essa pergunta, só dando todo o contexto, meu setor favorito é o setor financeiro. Fiquei em dúvida. Não, até porque eu entendo. Então, assim, quando eu leio aquelas informações de banco, pra mim faz todo sentido, entendeu? Eu conseguia ver na prática, assim, eu atendi a empresa faz muito tempo. Então o spread de tal banco tá reduzindo. Isso é muito recente pra mim, é verdade. Quando a gente fazia os empréstimos das empresas, tal banco vinha super competitivo, com preço super abaixo. Então isso pra mim faz muito sentido. Eu acho que assim, você tem que dar uma dica pra quem tá investindo, cara, escolha um setor que você entende, não importa qual seja. Por exemplo, esses dias eu tava estudando o caso de Duratex. Eu liguei pra minha amiga que é arquiteta, porque eu não compro painel de madeira. Minha amiga que é arquiteta compra painel de madeira. Eu falei pra essa minha amiga, me explica como é que é a dinâmica, tipo, da compra do painel de madeira, entendeu? Pra entender isso. Então, assim, investidor que vai ter que é a base fundamentalista, escolhe um setor que gosta, que entende
assim, estudar sobre ele vai ser muito mais fácil, muito mais fluido, e você vai fazer as suas associações, entendeu? E aí, no meu caso, é financeiro. Ai, que delícia. Tá no lugar certo, hein? Tá no lugar certo. Estamos. Então, pra gente terminar aqui, Pedro, adorei o papo. Eu acho que vou te chamar de novo. Hein? Vai ser um prazer. Não, vou chamar de novo. Vai ser um prazer. Vou querer aceitar a sua aceitação. Nossa, já tá aceito o convite, tá? Então, tá bom. A gente só marca a data. Combinado. Eu quero saber se você tem alguma pergunta pra me fazer. Tenho uma dúvida. Tem. Uma parte da minha carreira, que eu até passei aqui, eu trabalhei com commodity. E eu sei que você também tem esse viés. E eu queria saber como é que você escolheu aqui esse mercado, esse nicho. Tá, essa parte de commodity pra mim foi o meu... Eu me apaixonei pelo mercado financeiro assim que eu fiz o meu primeiro curso de análise técnica. Assim, eu falei, cara, uau, quando eu olhei sem entender eu já fiquei assim. Aí eu fiz o curso, eu fiquei mais empolgada, com mais noção. Mas eu vou falar assim, no português claro, assim, o mercado que mais me deu tesão no começo foi o de commodities. Porque ele é dinâmico, ele é volátil, ele tem um fundamento mais simples de entender do que, por exemplo, analisar balanços e planilhas e tal. Porque, por exemplo, você entender a relação de oferta e demanda de milho, por exemplo. Ah, para que você usa milho? Para fazer ração, para fazer produto de limpeza, para fazer o fósforo, para fazer um monte de coisa que está presente no nosso dia a dia. Então, ele tem demanda, mas principalmente para raçoar animais. Então, ele sai daqui. E aí você começa a dar a volta na história toda e você tem uma noção de economia do negócio inteiro. Você entende como que o petróleo influencia o preço de uma commodity, por exemplo, porque você vai transportar e aí o transporte é do diesel, o diesel vem, não sei, sabe? Você começa a fazer essas associações que você comentou que você faz. Então, quando eu consegui dar a volta na minha cabeça de como a commodity é importante e como o mundo não vive sem commodity, nenhuma empresa vive sem commodity, nenhuma pessoa vive sem... Tipo, não existe economia se não tiver commodity. E energia, né? Óbvio. Você processar a coisa. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, é aqui. E assim, as commodities são muito direcionais, algumas costumam ser, a maioria delas é sazonal, né? Especialmente das agrícolas. Tem época de plantio, de colheita. Então, quando você começa a entender a dinâmica do mercado, o que pode influenciar, eu fiquei apaixonada por isso, porque é muito dinâmico. Imagina você operar uma coisa e você fala, cara, isso aqui vai subir ou vai cair? Depende do solo, da umidade do solo, do tamanho da planta em tal período. Vamos olhar o mapa, onde está passando a água, onde vai cair. Então isso daí tudo me deixou muito interessada, porque eu comecei a entender como que a coisa funciona. Foi aí que eu comecei a focar mais no mercado de commodities, tanto que a minha primeira passagem aqui na XP foi como analista de commodities mesmo. Então, foi muito legal, eu aprendi muito. Eu tive contato com gente que sabe muito mais do que eu, aprendi muito dentro da corretora. Eu tive a oportunidade de conhecer produtores, conversar com eles para fazer os meus relatórios. Então, isso deu uma visão de mundo para mim muito diferente de como funciona a economia. Não só de questão de falar de como o dinheiro roda, sai de um caixa, vai para outro caixa, não é só isso. Sim. É de como as pessoas se alimentam, como a necessidade e o comportamento das pessoas diante de determinado cenário muda a economia toda. Eu vou falar uma coisa rápida, tá, gente? Que a gente já tá acabando essa última parte do vídeo. Eu me lembro de ter estudado o mercado de açúcar na época que a gente pegou a transição. Você lembra que teve não sei se você lembra, mas deve lembrar, que teve a parte que a galera começou a ficar era muito pop o energético. Red Bull, lembra as propagandas e tal, TNT, não sei o que lá. E isso daí chamava muita demanda de açúcar. O negócio é doce, então estava produzindo muito aquilo, então a gente via que as pessoas estão consumindo muito açúcar. Então isso chama atenção para muitas coisas, sim, padrões de comportamento humano. Quando começou a cair esse padrão, o pessoal começou a ficar mais fitness, mais natureba, sério, mais exercício físico, internet, quero parecer legal, não vou me encher a fuça de doce. Cara, o preço do açúcar, você olha, tipo, você começa a entender tudo, assim, eu tô falando de mercado de 2014, tá? Chegava em mínimo histórico, que já teve caso de assim, não saiu nenhuma confirmação, mas assim, você vê que acontece casos assim, de você ver sair notícia assim na Bloomberg. Pegou fogo num container de açúcar no porto XYZ. Aí o preço do açúcar fez assim, ó, bum, aí você vê uma volumeira de venda, você fala, cara, foi tudo combinado porque o cara tava com medo de vender o preço lá embaixo, entendeu? O açúcar tava no porto, você vai lá, solta uma notícia horrorosa, queima o açúcar que tá no porto, reduz.
ridiculamente a demanda, porque o que é uma carga, né, de açúcar no resto do mundo? Não é nada, o mundo é doce. Na época a gente tinha muito açúcar, falando de oferta e demanda. E aí você vê essas movimentações acontecendo e você vê como que funcionam as pontas, tanto a mudança de comportamento e de rotina das pessoas, como isso influencia na economia e nos setores, como na ponta daquele cara que, porra, eu vendo açúcar, cara, e aí, o que eu vou fazer com isso, entendeu? Então você começa a entender como que o mundo vai mudando a direção das coisas. Eu gosto muito também de commodity específico, porque é o que você falou, exatamente, é legal ouvir isso de alguém que fazia tempo que eu não olhava sinceramente commodity, eu olhei em 2016. Que é um dos mercados que mais funciona a lei da oferta e demanda. Cara, mas é basicamente isso. Porque assim, ó, é diferente, Estoque, por exemplo, de uma ação que você vai lá e você chama um big de um player e o cara começa a levantar o preço porque ele quer levantar o preço, ele tem dinheiro, ele levanta o preço. Agora, commodity, filho, você não pode inventar preço de commodity. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Existe uma metodologia de precificação que justifica a coisa. Por exemplo, soja em Chicago. Você não pode negociar a soja em Chicago no preço X e o soja espelho Chicago no Brasil em preço Y. Você não inventa preço de commodity. Não. Então não tem manipulação de preço de commodity. Não. Por isso que ele é mais dinâmico. Eu vou repetir aqui, mercado de commodity não é pra idiota. Então você acha que você vai lá, aí eu tenho 800 lotes, eu vou levar esse boi pra não sei não onde. Vai, você leva, o mercado tá vendo você e ele vai te dar uma invertida no mesmo momento que você levar o negócio pra onde você acha que você vai. Assim. Então ele é um mercado, ele é muito justo, emocionado, entre aspas, vamos dizer assim, ele exagera em muitos momentos, o que dá muita oportunidade para quem é especulador, mas não dá para você ficar inventando o preço de commodity. Então, assim, tem que ter muita noção do que você está fazendo, entendeu? É isso. Muito bacana. Que legal. Adorei estar aqui. Eu também. Martinha, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. A gente vai fazer um próximo vídeo. Exato. Né? Se quiserem mandar perguntas já manda, deixa aqui embaixo, depois eu posto no Instagram a Pietra respondendo. Isso aí, estaremos aqui, fechado. Beleza. Obrigada eu, Martinha. Tchau, gente. Até a próxima.